Hoje eu vou trazer 3 aplicativos que vão te ajudar a melhorar nos estudos. Vai deixar o seu estudo muito mais prático e rápido de ser acessado, tá? Você vai poder acessar ele a qualquer momento para você fazer suas questões, para você dar uma revisada no conteúdo de forma fácil e rápida. Uma das coisas que mais me ajudou no começo dos meus estudos foi ter instalado apps que me ajudassem a acessar o meu conteúdo a qualquer momento que eu quisesse. Quando você tem o celular na mão, normalmente você não fica longe dele, né? Você vai para algum lugar, você normalmente leva o celular junto, então é muito mais fácil de você usar isso ao seu favor para os estudos, tá bom? Hoje eu vou te passar 3 aplicativos que me ajudaram a melhorar nos meus estudos e acessar os meus conteúdos com muito mais facilidade, tá bom? Bom, o primeiro aplicativo é o Revisa App. Ele foi o primeiro aplicativo que me ajudou, assim. Era mais para revisão, eu usava muito antes das provas, sabe? Por exemplo, tinha uma prova de história para amanhã e eu não tinha estudado nada, eu tinha faltado na aula, eu não sabia de nada. E aí eu só perguntava qual era o conteúdo pro pessoal. Quando eu descobri o conteúdo, eu ia no Revisa App e procurava o tópico que tava lá, por exemplo, História do Brasil. Aí era Vargas. Lá tem o tópico de Era Vargas, tudo explicadinho. E tinha 5 exercícios depois para ver se eu tinha entendido mesmo. No começo, o pessoal falava que ele era pago. Eu peguei ele de graça, tá bom? Eu recomendei para muita gente pegou de graça também. Que eu saiba, ele é de graça, tá bom? Talvez em alguns outros dispositivos seja pago, mas se eu não me engano, de temporada em temporada ele acaba ficando de graça por um determinado período de tempo. Então daí tem que ficar esperto e tal. Mas ele é um aplicativo muito bom, ele me ajudou muito nessa questão de acessar o conteúdo rápido e conseguir revisar. Então, por exemplo, eu tinha um conteúdo de matemática, eu estava com dificuldade, e aí eu ia lá e ia no Revisa App, eu revisava aquele conteúdo. Lá já tinha as fórmulas explicadas certinho, desmembradas, e tinha mais exercícios depois, tinha a resolução dos exercícios. Então eu consegui entender muito mais fácil onde que eu estava errando, qual era a minha dificuldade e o que eu tinha que melhorar, tá bom? E eu acho que foi um dos melhores apps no começo, tá bom? Depois de um certo tempo você para de usar ele, porque seu estudo acaba evoluindo e aí meio que ele não serve muito bem assim pra você, tá? Mas é muito bom pra você que ainda tá na escola, que às vezes quer estudar pra alguma prova e aí não tem tempo de estudar antes. Aí você vai lá, instala esse aplicativo, dá uma revisada rápida, faz uns exercícios e aí pode ter certeza, cara, você vai bem, você vai entender, entendeu? É só você dar uma focada ali e é coisa rápida. As revisões deles, questão de 5 minutos você já leu, entendeu? E os exercícios são super tranquilos também, então eu recomendaria esse aplicativo para vocês, tá bom? Vou mostrar para vocês rapidinho como que funciona mais ou menos o Revisa App, para vocês entenderem do que eu estou falando, tá? Bom, pessoal, tô aqui no meu celular, tá bom? Vou acessar aqui o Revisa App para vocês entenderem um pouquinho como que ele funciona, tá? Vamos lá. Ele começa assim, ó. O que você vai estudar? O Nicolas, o que você vai estudar hoje, né? Minha semana, ele mostra os dias que eu estou estudando, tá? E aí ele fala para criar um estudo personalizado. Se eu quiser, eu posso ir. Todo dia tem um desafio do dia, né? Que seria de história. Daí ele vem aqui, ó. Você clica aqui. Tem um textinho, vai ter as questões e tal. Aí joguei aqui, puf, respondi, né? Aí ele vai falar se a taxa de acerto, quanto que acertou, tava fácil, entendeu? Mostra a dificuldade também. E aí ele mostra qual que era a correta, tá? Aí você volta aqui. Aí, por exemplo, ele fala para estudar campo elétrico 1, entendeu? Tem as estatísticas, tá? Que é o quanto que você fez. Por exemplo, eu fiz de matemática algum tempo atrás, daí o tempo em cada matéria. Então, matemática 2 minutos eu levo mais ou menos. Eu errei mais de 57% e eu acertei 42 só, tá? Aí mostra por matéria, tá? Física, matemática, português, história, biologia. Então,
Ele mostra todos os dados. Aí, mas o que interessa nesse aplicativo? Vamos lá. Estudar. Você vem aqui, ó. Estude. Aqui tem redações, tá? Tem o papel da ciência no mundo contemporâneo, desigualdade social constitui, tananã, tananã. Aí você vê que é Enem, então é por causa que é dissertativo, argumentativo, tá? Aí tem expositivo, tem artigo, narrativo, notícia, crônica, então tem vários gêneros, tá? Às vezes ele vai estar meio bloqueado assim, ó, tá vendo que tá meio opaco? Aqui, bullying na sala de aula, na crônica. Cliquei, né? Aí fala que eu não tenho Pro, mas daí tem como desbloquear com vídeo, tá vendo? Aí você assiste um vídeo, ele vai estar desbloqueado, você consegue ver, tá? Aqui em redação, aí vai ter biologia. A biologia tem cada tópico, tá? Tem tudo, citologia, tem reinos, bioquímica. Então, por exemplo, aqui tem carboidrato. Aí, olha só, vai ter um resumo de carboidrato, tal, vai ter tudo, vai mostrar algumas imagens. Beleza, estudei, vou pros exercícios. Nos exercícios aqui, ó, eu já fiz, né, acertei 2 de 5, isso daqui foi ano passado já. Tem como eu refazer o teste se eu quiser. Então, é uma forma muito boa de você treinar o que você acabou de ver, tá? Então, é mais ou menos assim que ele funciona, assim, todas as matérias, tá? Aqui tem planos de estudo, só que aqui é mais uma questão, tipo, ó, extensivo Enem, Enem em um mês, semi-extensivo. Então, ele vai te dar alguns jeitos de você estudar, tá? Então, por exemplo, com 30 dias, com 180 dias, ele vai te dar um conteúdo específico para você estudar nesse período de tempo, tá? Aqui tem os exercícios, tem as questões, tá? Eu coloco aqui, ó, a dificuldade, só que daqui é pro Pro, tá? É fácil, médio, difícil, é tudo pro Pro. Aí eu coloco aqui, sei lá, biologia. Aí já vem a questão de biologia aqui, aí já começa a contar o tempo e vai indo, entendeu? Aí, por exemplo, taca aqui, puf, não foi dessa vez, próxima questão, dá pra rever a questão, aí vai mostrar. Então é muito interessante esse aplicativo, ele me ajudou muito no começo, tá? Aproveitem bem ele, dá pra você ver suas notas aqui, no caso você que cria, tá? Então é muito bom pra você se organizar melhor, tá? Olha, o segundo aplicativo é o estuda.com, tá? Ele é um banco de questões que me ajudou muito a treinar com questões de uma forma ativa. Então tem um estudo ativo sobre o conteúdo que eu tinha acabado de estudar. Então, por exemplo, se eu estudei sobre análise combinatória de matemática de manhã, e aí à tarde eu tô em casa e eu preciso estudar ele de novo, porque eu só vi a teoria e fiz poucas questões, eu vou no estuda.com, eu pesquiso lá, tá? O conteúdo que eu tô vendo, a matéria que eu estou vendo, e aí eu procuro pela faculdade que eu quero ou a que eu tenho interesse. E também pode ser por dificuldade também. Se você quer, pô, eu quero uma questão dessa faculdade porque a faculdade ela tem uma banca boa que faz questões muito boas, então vai lá. E aí você escolhe a faculdade, o ano, tá? E aí filtra certinho, ele vai te trazer 10 exercícios daquela daquela matéria em específico, e você pode aumentar a quantidade de questões, tá bom? Então eu vou mostrar pra vocês também aqui agora como que funciona certinho esse aplicativo. Vou mostrar pra vocês como que funciona certinho. Bom, vamos lá. Aqui nós temos as questões, tem como treinar por disciplina, tá? Então eu venho aqui em biologia, aí eu quero estudar sobre evolução biológica, sei lá. E aí teorias evolutivas, aí vou estudar sobre darwinismo, que é a tag. Instituição, eu posso escolher uma instituição, sei lá, eu vou para o UFPR, tá? Escolhi aqui, selecionei o UFPR. Posso escolher o ano, eu vou escolher todos os anos, tá? Aqui é só para assinantes que pode filtrar a dificuldade, mas durante os exercícios tem várias dificuldades, tá? Então eu vou lá, busco por questões, ele vem aqui e já me dá as questões, tá? Eu vou respondendo, aí ele já me dá o gabarito. Tá vendo? Aqui embaixo nós temos os comentários, temos resumos. Então eu posso vir nos comentários, o pessoal fala, tá bom? Você consegue ver o resultado. Você pode ver a resolução pelo comentário dos outros. Tem várias coisas que te ajudam aqui, tá? Nas questões. Bom, tem os simulados TRI que você consegue fazer, que já são simulados prontos. Então aqui tem um Enem TRI simulado de matemática e suas tecnologias. São 30 questões, tá? Os simulados. Tem esse de 90, que daí já é realmente imitando o Enem, tá? E aí você
resolve as questões. Eu tinha feito dois, ó. Eu fiz esses dois faz um tempo já. Aí eu posso ver meus resultados. Então, por exemplo... Eita, não tá mostrando. Mas antes ele tava mostrando, tá? Ele mostra certinho os resultados de quantos que você acertou e tal. A porcentagem, a sua média. Ele mostra pontos fortes, isso após você terminar. Então tem vários simuladinhos aqui que você consegue fazer. Tem os simulados que você consegue gerar os simulados. Então, você quer que fazer um simulado de biologia também, você vai, faz a mesma coisa, seleciona a tag, o conteúdo, o tópico e aí a instituição, e aí você vai pro simulado, uma seta lá, entendeu? Tem provas antigas passadas, tem várias provas, tem aqui da ACAF de medicina de verão, aí você vai procurando, entendeu? Tem várias, tem da AFA aqui, ó, de vários anos, então você consegue fazer isso com várias instituições, tá bom? Então é muito bom esse aplicativo, ele ajuda muito. Até hoje eu uso ele para quando eu quero fazer algumas questões e eu não tô com um caderno por perto ou algo do tipo, eu vou fazendo pelo celular aqui mesmo, vendo as questões aqui, entendeu? Aqui mostra as estatísticas. Como ele acaba saindo do meu login de vez em quando, por ficar muito tempo fora, ele reseta tudo, tá bom? Mas você não perde muita coisa com isso, tá? Aqui tem como você fazer plano de estudos, tá? Você faz seu plano de estudo segunda-feira, terça-feira, tal. Então é um aplicativo muito bom, muito completo, que te ajuda muito, tá bom? E por último, o terceiro aplicativo é o Resposta Certa, tá bom? Ele é para quem tá mais focado para o Enem. Ele separa exatamente em linguagens humanas, natureza e matemática as questões, certo? Você consegue fazer mini simulados, consegue fazer um simulado integral, tá bom? Então, por exemplo, você consegue fazer 45 questões direto daquela matéria. Então, se você vai lá, escolhe matemática e escolhe 45 questões para fazer, você vai fazer um simulado de 45 questões, depois ele te mostra a nota de acordo com a porcentagem que vocês acertaram, tá bom? Ele é muito bom, eu comecei a usar ele faz pouco tempo, mas ele já me ajudou muito, porque ele trabalha com questões dos Enems anteriores. Então acaba sendo muito bom para quem não quer, não que não quer, mas tipo, acha que não dá tempo de fazer com provas anteriores, você pegar uma prova anterior, e para quem tem acesso ao simulado, fazer com as questões anteriores, tá? Fica melhor para vocês até, porque você vai estar fazendo as questões anteriores. Por exemplo, você colocou 45 questões lá. Vai ter questões de 2015, 2016, 2017, 2018, 2022, 2024. Então ele vai alterando bem, só que ele dá uma variada boa e é um padrão Enem. Ele te mostra bem o padrão Enem, tá? E ele te mostra sua nota depois com TRI, só que não é exatamente TRI porque vai até 1000. Então vai mais da porcentagem que você acerta do que a TRI, tá bom? Deixa eu mostrar pra vocês agora como que ele funciona, tá? Bom, pessoal, tô aqui na Resposta Certa, tá? Então ele é mais ou menos assim que funciona. Tem linguagem, tem ciências humanas, matemática, ciência da natureza. Tem as competências, mas você só consegue treinar pagando, então não vale a pena, né? E tem as habilidades também, mas também é muito... também é pagando o plano, tá? Mas, pelo menos com as habilidades aqui, você consegue ver quais habilidades que você consegue treinar, tá bom? E aí você consegue pesquisar na internet, tá? Questões sobre essas habilidades para você pegar o padrão do Enem, tá? Então aqui é de linguagens, tem as habilidades de humanas, habilidades de matemática, de ciência da natureza. Competências, a mesma coisa, de ciências humanas, de linguagens, matemática e ciência da natureza, tá? Mas o que mais importa, o que eu mais uso nesse aplicativo, tá? São aqui esses simuladinhos. Então, por exemplo, eu consigo treinar algumas questões. Então, eu posso treinar em blocos, que são de 5 questões, que vai aumentando a dificuldade, ou um simulado direto de 45, tá? E aí ele sempre me dá questões dos Enems anteriores. Então ele vai lá, vai ajudar, e aí de acordo com o que eu for acertando, ele vai me dando nota RI, e aí você consegue aumentar a sua nota, para você ver como que você tá, o seu desenvolvimento na hora das questões. Ele mostra o tempo por questão. Então, isso daqui ajuda muito a você controlar a sua prova, tá? Você consegue treinar muito melhor para sua prova para quem não tem acesso aos simulados, ok? Espero que eu tenha ajudado vocês a começar a estudar, a continuar estudando nessa reta final, para quem tá focado aí pro Enem. Então, peço para vocês não desistirem, tá bom? Porque tá bem perto, então
Se tiver desmotivado, não desmotiva, descansa uma semana e depois volta de novo, tá bom? Falta bem pouquinho mesmo. Se inscreva no canal, deixe seu like, ative o sininho para as notificações chegarem para você. Compartilhe esse vídeo nos canais de transmissão que você está, tá bom? No grupo de amigos, no grupo da família, vai me ajudar bastante. A gente tá na meta aí dos 1000 inscritos, então espero que vocês me ajudem muito, tá bom?